E estamos de volta para começar a terceira hora do Revista Justiça. Hoje é quarta-feira, 24 de maio de 2023. E as boas-vindas a você também que nos acompanha por imagem agora pelo YouTube da Rádio Justiça. É só você entrar lá no YouTube, colocar Rádio Justiça ao vivo e vai ter o link para você acompanhar a entrevista que você confere agora. 10 horas 5 minutos. Revista Justiça. Debate. Debate de hoje, Maio Furta Cor, um movimento realizado simultaneamente em todo o país e também outros 17 países que tem como objetivo conscientizar e sensibilizar toda a população sobre o incentivo ao cuidado e à promoção da saúde mental materna. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a depressão pós-parto, por exemplo, atinge cerca de 15% das puérperas nos países desenvolvidos e 19% nos países em desenvolvimento. Vamos agora, então, tratar desse assunto com os nossos convidados. Eu começo com o presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil Moab, o advogado Edilson Barbosa. Doutor Edilson, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar de volta aqui, né? Depois da pandemia. De Sim. volta, assim, pessoalmente. Exatamente, doutor Edilson, sempre com a pauta sobre o Movimento Orgulho Autista Brasil Moab. E vamos também agora receber em nossos estúdios a psicóloga Rita Rocha. Seja bem-vinda, Rita. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer e agradeço imensamente pelo espaço que vocês estão nos dando para falar sobre essa pauta tão importante que é a saúde mental materna. E também está conosco aqui nos estúdios a psicóloga, autora de livros, mãe atípica, Lívia Borges. Doutora Lívia, quanto tempo? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Vamos começar explicando então o que é o Maio Furta Cor, doutora Rita. Sim, vamos lá. Então, o Maio Furta Cor é uma campanha onde se requer que o governo, não só estadual, eu acredito que nós vamos chegar aí no governo federal também, porque as nossas idealizadoras já estão lutando para isso, para que a gente possa sensibilizar a sociedade, conscientizar as mães, né, de que existe sim questões relacionadas à saúde mental na fase, não só na fase da gravidez, mas também do puerpério e durante todo o desenvolvimento da gestação e também da criação, do maternar, como a gente costuma dizer. Então, a gente quer quebrar esse tabu, né, trazendo essas informações, trazendo à luz, quebrando também a romantização da maternidade, que a gente sabe que é algo que atrapalha muito no maternar. A gente precisa ser a mãe possível, necessária, e assim como dizia o psicanalista Winnicott, a mãe desnecessária quando assim quando assim os filhos crescerem. Porque a saúde mental materna, ela inicia na gestação, né? Mas ela não termina com a gestação, ela vai até a fase adulta do filho. Então, a intenção do Maio Furta Cor, além de trazer essa conscientização, é fazer com que o Estado, que os governos também possam promover ações, políticas públicas, implementação nessa área, né? Nós já temos várias leis aí que já estão, que já é lei em alguns municípios, alguns estados. Aqui no GDF mesmo, aqui em Brasília, nós já temos a Lei 7.163, que foi homologado ano passado. Então, nós precisamos o quê? De ações. Nós não tivemos ações esse ano, nós não temos ainda implementação. Então, nós tivemos uma audiência pública esse ano, cobrando isso do governo. A gente quer que realmente seja implementado, que seja colocado escalas para que essas mulheres possam ser, sim, diagnosticadas, ou que a gente tenha uma noção se essa mulher vai ou não desenvolver uma depressão pós-parto. Então, inicia por aí. Doutor Edilson Barbosa, vamos falar de leis também, como advogado, né? Temos leis que protegem as mulheres grávidas e também as puérperas em relação a essa saúde mental? Olha só, essa é uma iniciativa interessante desse grupo. A gente, conforme a doutora falou, existem várias leis municipais, estaduais, para incentivar o poder público a fazer a sua parte. Porque o que a gente está notando é que mesmo com a lei não foi implementada aqui no Distrito Federal. Então, isso tem que conscientizar primeiro quem vai conscientizar, que são aqueles que estão nos cargos, que são responsáveis por cumprir a lei. Olha só, Sérgio, tanto que a gente fala de lei que pega e lei que não pega, né? Essa aí não pegou. Essa lei ela tramitou o ano passado
na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ela foi aprovada. Se eu não me engano, foi a ex-deputada Arlete Sampaio, né, autora. Não é fácil aprovar uma lei, todo mundo sabe. São 24 parlamentares, você tem que ter maioria, você tem que convencer os outros colegas a aprovar. E foi aprovado. Agora, só aprovar não adianta, tem que ir à sanção, no caso do governador. E o governador, que é o atual também, sancionou a lei. Mas ela não pegou, não está sendo cumprida, porque a lei diz que é o mês de maio para o poder público, além de organizar os debates na sociedade, nada melhor do que na escola, né? Principalmente escolas de ensino médio, onde estão aí as potenciais, né? Mães ou também as mães, devido à idade, nas faculdades. Nós temos faculdades públicas e privadas aqui. Seria direcionado, acho que já teria o primeiro passo para implementar a lei, fora as UBSs, né? Que está ramificado em cada cidade. Por exemplo, aqui do Distrito Federal, criasse aí grupos de debates com mães que teve filhos recentemente, ou mesmo aquelas mães depois, que a lei fala, olha, depois da criação, no nosso caso, do autismo. Nós temos um estudo que mostra que mães que são mães de filhos atípicos, né, que a gente chama. Vamos explicar o que é uma mãe e um pai atípico? Daqui a pouco até pode citar o seu exemplo com um pai atípico, né? Eu sou pai atípico, porque eu tenho 2 filhos autistas. 2? 2. Conheço só o advogado. Agora o Vinícius está com 19. Feliz da vida que tirou a carteira, está habilitado na terceira vez. Mas conseguiu, mostra que se você, mãe, se você, pai, investe no seu filho autista, ele chega onde ele quer. Agora, tem que ter também a mão do Estado, porque algumas famílias, como a nossa, conseguem ainda pagar um plano de saúde. Aqueles que são SUS dependentes, aí depende da política pública, e é o que a gente sempre cobra, para que tenhamos o centro de referência de atendimento aos autistas. Esse centro de referência seria o local de atender os autistas, as pessoas que têm essa necessidade de ter as terapias para se estabilizar e para ser alguém futuramente, e as mães, Sérgio e demais ouvintes. As mães, infelizmente, na maioria das vezes, são mães solos, os pais não ficam, a gente parabeniza os pais que ficam, igual eu, o Fernando Cota, né, e tantos outros, o Alexandre, o André, e tantos que a gente vê que ajuda a mãe e assim por diante. E aquelas que são maioria que não tem? Teve pesquisa dizendo, olha, mãe de autista vive como se fosse numa guerra, bomba caindo toda hora e tal, porque é intenso, principalmente quando ele é diagnosticado um autista de nível 3 de suporte. Então, essa mãe necessita desse suporte do Estado também. E seria nesse centro de referência que teria tanto as terapias para estabilizar esses autistas e também as mães, porque elas vivem numa tensão grande, não conseguem trabalhar, vivem de BPC quando conseguem, e quando chega na fase adulta dessa criança ou desse adolescente, não pagou INSS, não trabalhou e fica numa situação delicada. No Congresso Nacional, Sérgio, já está tramitando uma lei federal, porque essa lei é estadual, é a lei, conforme a doutora falou, é a 7163 de 2022. Leiam a lei, pessoal. Somente 6 artigos. Leiam e se familiarizem e cobre. Nós temos que cobrar a implementação, porque é para o Estado. No caso daqui, a lei já diz, a secretaria já está direcionada, Secretaria de Saúde. Sim. É organizar palestras, debates, cursos, oficinas, seminários, distribuir material, dizendo dessa importância da saúde mental da mãe. Então, a gente precisa de conhecer a lei e o poder público precisa de executar, porque senão vira mais uma lei morta, uma lei que existe, mas ninguém não implementou. No Congresso Nacional, o projeto de lei foi apresentado pelo deputado Duda Salubert, que é do PDT. A deputada Duda Salubert. Desculpa, a senhora deputada, isso. Duda Salubert, do PDT de Minas Gerais, né? Eu até eu botei deputado e falei deputado. E está tramitando. Sim. Esse projeto foi apresentado agora
na intenção de, em âmbito federal, né, o Ministério da Saúde, promover aí no mês de maio, o Maio Furta Cor, que é o incentivo ao cuidado e à promoção da saúde mental da mulher. Então, está numa comissão, a Comissão da Mulher, não foi designado ainda nenhum relator, então a gente pede para os parlamentares aí fazer isso tramitar, porque não é fácil tramitar uma lei aqui no Congresso. Somos bicameral, passa Câmara, depois Senado, depois ainda tem o crivo da Presidência da República. E se a gente não demonstrar para os parlamentares que isso é importante, vai ficar ali tramitando anos, que tem projetos que tramitam, vai de uma legislatura a outra, aí o deputado às vezes não se reelege e fica lá esquecido nas gavetas. Deixa eu conversar agora com a doutora Lívia Borges, psicóloga, mãe atípica da Luana. Luana já está com quantos anos, Lívia? 14 anos, adolescente. Olha. E eu pergunto para você, né? Estamos falando aqui de depressão pós-parto. E como foi para você, então? Qual é a importância de termos esse Maio Furta Cor? Que eu acredito que você também sofreu um grande impacto, né? Além de ter a nenê, depois foi noticiado ali há minutos que a sua menina tinha Down. Qual a importância de tratarmos esse tema e como foi a sua experiência também, o que você aprendeu dela e passa agora para as outras pessoas como forma de alavanca, de suporte, de opa, peraí, já passei por isso, sei como que é, vamos melhorar isso. Nossa, Sérgio, então, essa questão da conscientização é fundamental. Tanto, né, esse trabalho, né, Maio Furta Cor, para conscientizar as mães sobre as necessidades delas e sobre os direitos delas, sobre a sociedade e o Estado, porque isso vai impactar diretamente no desenvolvimento dessa criança e depois no que essa criança será no futuro. Então, você começa a ver ali, quando você dá esse amparo a essa mãe, você consegue que essa mãe possa proporcionar um desenvolvimento adequado para esse filho, que depois ele consegue se inserir na sociedade. Quando você não faz isso, você interrompe isso. Aí cria uma dificuldade muito maior, que obviamente gera um nível de estresse muito maior também, né? Mas essa coisa da conscientização é algo que sempre me tocou, independente antes de ter Luana, né? Sempre trabalhei para conscientizar as pessoas sobre os seus direitos, sobre as suas possibilidades, né? E sempre procurando fazer com que a sociedade pudesse se sensibilizar por aquilo que ela acha que não lhe diz respeito, mas que diz respeito a todos nós, antes mesmo, então, de ter uma criança com Down. Me lembro que escrevi um artigo, acho que uns 10 anos antes de Luana nascer, exatamente sobre psicologia lidando com a deficiência, né? Para que as pessoas pudessem ter um olhar para a pessoa com deficiência, encontrando a singularidade, não ficar restrito à síndrome, não ficar restrito àquele diagnóstico. É claro que o diagnóstico ele é importante até por conta de você pleitear os direitos que a criança, né, tem. Mas não fechar aquela criança a esse diagnóstico. Esse é um ponto importante. Às vezes eu vejo algumas mães cometerem esses erros, sabe? Então, porque tem o diagnóstico de autismo, ou então de síndrome de Down, ou então combinado, né? E, enfim, outras síndromes, né? Achar que é uma sentença, né? Como se fosse uma condenação e que essa criança não vai ter um desenvolvimento normal. Então, primeiro que eu não gosto dessas palavras. Eu não gosto dessa palavra nem normal, não gosto dessa palavra atípica, detesto, não me identifico com nada disso. Eu sou mãe. A minha filha é singular. Ela tem diferença como outras crianças têm. Agora, é claro, ela tem especificidades que me requerem conhecimento maior, uma demanda maior, que isso também não pode ser invisibilizado. Então, essas campanhas de conscientização ajudam a tirar essas mães da invisibilidade. Não só os filhos delas, mas as mães. Sobretudo elas, porque, como o doutor colocou, há realmente um estudo que foi feito com famílias norte-americanas sobre o nível de estresse, o estado de alerta crônico que essas mães ficam. Então, realmente comparando-as ao estresse do soldado combatente. Então, o que é isso? Quando uma mãe chega, às vezes, no supermercado e é mal atendida, e às vezes ela descarrega ali um pouco a mais, é porque essa mãe já não está dando conta de suportar já há muito tempo, porque ela está sempre em estado de alerta, preocupada se o filho, né, vai ter um comportamento socialmente aceito. Porque, claro, a criança com autismo tem uma sensibilidade maior, a criança com Down também tem uma sensibilidade maior. Então, às vezes, eles têm comportamentos que são tidos, obviamente, como inadequados, inconvenientes, e que há um julgamento sobre aquela mãe. Você não educou seu filho.
sabe? Então, por um lado, demoniza aquela mãe, ou por um lado, santifica a mãe, como a doutora colocou também, né? Romantiza demais, são mães santas, guerreiras. Não, eu não sou santa, nem sou, enfim, uma mãe demoníaca, nem nada disso, mas sou uma mãe simplesmente com erros e acertos. Então, gosto de falar um pouco sobre isso para ajudar as mães, principalmente de filhos agora pequenos, né, mais novos do que a minha, que há possibilidade. Toda vez que você, inclusive, sensibilizar seus familiares, seus colegas de trabalho para as suas demandas também, isso alivia, Sérgio, isso alivia e faz com que você possa se tornar uma mãe melhor, melhor dentro do possível também. Porque senão a sobrecarga realmente é muito grande. Então as mães sofrem de depressão, sofrem de ansiedade crônica. E não é aquela ansiedade de estar preocupada com o futuro daqui a 10 anos, daqui a 20. Não, é preocupada como ele está sendo lá na escola, se ele vai sofrer bullying, se a professora vai deixar ele lá no fundo da classe, se ele vai, às vezes, ter um comportamento agressivo em defesa, às vezes ele se sente agredido e reage agressivamente também. Então, são N preocupações, mas assim, sobre o dia, não é nem sobre 10 anos depois, percebe? Então, é realmente uma gama muito grande de estresse. Doutora Rita, temos esses fatos aqui que foram citados, e qual a importância, então, de preparar uma mãe mentalmente para uma situação? Vemos casos de depressão pós-parto, para os nascimentos, né, de crianças, mas é um a mais, é um plus a mais, é uma preocupação maior. Como preparar essa mãe para uma criança, como posso dizer, especial? Bem? Para uma criança nessa situação, uma criança com Down ou uma criança que é autista. Autismo. Então, a gente é algo que deve ser iniciado bem antes, né? Com a educação sexual nas escolas, explicando para as adolescentes e para os adolescentes, né, principalmente para as mulheres, que ser mãe é um ato político. Não é algo que político? Político, Por quê? Porque você está colocando um ser, né? É um cidadão. Exatamente como a doutora Lívia falou, a nossa preocupação, e essa preocupação ela não é só de mães que têm filhos com T21 ou com autismo, não. De todas as mães, o que o meu filho vai ser, de que forma o meu filho está se portando, ainda mais para esses pais. Né? Então, é um ato político ser mãe. Então, hoje em dia, a mulher ela tem a escolha de ser mãe ou não. Se ela quer ser mãe com 20, com 30, com 40 anos, então isso inicia na escola. Uma educação sexual, a prevenção, de que forma isso acontece, é muito antes. Nós estamos muito aquém. Eu sempre digo que a psicoeducação, né, no nosso caso, nós que somos psicólogas, ela faz milagres, né, porque ela traz informação, ela tira essa romantização, como eu havia falado antes. Então, é muito importante. Vamos dar um exemplo do que é essa romantização para o nosso ouvinte entender bem? Sim, a gente ouve muito assim, né? Nós temos também uma criança com T21 na família, que vai fazer 3 anos. Então, a gente ouve muitas pessoas falarem assim, nossa, mas ela nem parece que ela tem T21. Ou então... T21 o que é? É Down, uma criança que tem Down, né? Síndrome de Down. E outra coisa também que a gente ouve muito é assim, nossa, mas você não dá conta de uma criança, eu tive 3, 4, né? Como você não assim dá mesmo, conta? doutora Lívia? Como você não dá conta? Não é isso? Luana, nessa classificação que eu não conhecia, tem alguma classificação também? T, alguma coisa? Não, é a trissomia do 21. Ah, tá. É a trissomia do 21, que é o nome mais moderno, né, para a síndrome de Down, que estão querendo tirar, né, assim, porque a má utilização do Down, que o Down tem a ver com o médico que identificou a síndrome, sim, mas muita gente associa Down com a palavra inglesa, aí tem um sentido de negatividade e tal. Exatamente. Tá. Não existe uma classificação de níveis como o autismo tem. Mas tem com relação à deficiência intelectual. Tá, isso tem. E tem só com relação assim, a ser mosaico, a ser a trissomia livre, que é o mais comum. Então, Luana é trissomia livre, é o mais comum. Quando é o mosaicismo, ele não vem tão carregado com as características da síndrome. Então, vem mais ameno, né, nesse sentido. Sim. Pois não, doutora Rita, por favor. Então essa preparação materna, ela tem que ser um planejamento. Não é como as pessoas pensam que é um instinto materno. Não existe instinto materno. Não existe esse amor materno que é incondicional como as pessoas pensam. Não, a mãe ela tem que aceitar, a mulher tem que aceitar estar gestante, entender que ela está gestante e a partir dali o que eu vou fazer?
né? Planejar como eu vou lidar com essa gestação, como eu vou lidar com a criação desse filho, principalmente as mães solos, né? Que precisam trabalhar, precisam estar também presentes, precisam acolher. Então, é algo que não é simples assim como a sociedade impõe, né? A gente percebe que isso é algo muito social, né? Que a mulher tem um instinto materno para que a mulher possa realmente ficar presa a isso. Mas não, hoje em dia as mulheres podem escolher ter filhos ou não. E quando nós escolhemos ter filho, é importante que a gente faça isso de uma forma consciente. Então, a saúde mental materna, ela inicia muito antes de um casamento, ou de um relacionamento, ou até mesmo de um entendimento de querer ser mãe, né? A gente sabe que nem sempre é possível, porque a informação não chega em todos os lugares, né? A informação, às vezes, ela chega tardiamente, depois que a mulher já está gestante. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Uma outra coisa que nós podemos também salientar é que mulheres que já têm ansiedade, já têm episódios depressivos, ela tem muito mais chances de desenvolver uma depressão pós-parto, né? Assim como a doutora Lívia falou também, nós já falamos a gente hoje em dia já fala de burnout materno. Burnout materno. Exatamente. Nós temos no nosso grupo uma mãe que tem burnout materno, que são muitas funções que ela desenvolve porque tem um filho autista e ela teve um esgotamento físico e mental. É um trabalho, né? Existe um trabalho por trás disso tudo. Então, é algo muito complexo, né? E eu gostaria também de pegar uma pontinha que o doutor Edilson falou, das ações, né? Que a gente tinha certeza que esse ano o governo do Distrito Federal ia ter algum tipo de ação. Todas as ações que foram feitas no Distrito Federal e que estão sendo feitas até agora, todas foram feitas por nós, pelo nosso grupo. Nós somos mais ou menos de 35 a 40. É do Maio Furtacor, né? Somos psicólogas, jornalistas, né? Então, nós fizemos ações no UNB, Unieuro, Católica, IESB, na Braci, que é uma instituição onde acolhe famílias, né, e crianças e adolescentes autistas. Nós estamos fazendo lives, né? Então, todas as ações que foram feitas e que estão acontecendo, todas fomos nós que fizemos. Iniciativa privada, vamos dizer assim. Exatamente. Na audiência pública que nós tivemos agora no dia 12, nós tivemos a presença de uma representante da Secretaria de Saúde, uma representante da Secretaria da Mulher, da Subsecretaria da Mulher. Tivemos uma professora universitária, inclusive a convite meu, porque ela é uma pessoa muito mente aberta e consegue salientar todas essas questões do feminino, de gênero, e nós levamos essa professora. Isso tudo promovido pelo deputado distrital Gabriel Magno, que assumiu, né, no lugar da Arlete Sampaio, né? Ele deu continuidade a isso. E nós tivemos, sim, um diálogo, um debate junto com a sociedade, todo esse grupo do Maio Furtacor, solicitando, pedindo que a gente tenha essa escala que é muito simples, que a gente pode aplicar até no pré-natal ginecológico, porque nós temos também o pré-natal psicológico, né? Nós podemos aplicar isso nas mulheres, para que essas mulheres possam ter uma maternidade mais saudável, né? Que flua melhor, que possa, assim, agregar o desenvolvimento dessa criança. Doutor Edilson, quer acrescentar alguma coisa, doutora Lívia? Era só colocar assim que, como a doutora colocou, a importância da educação sexual. Quando você trabalha a questão da sexualidade, você conscientiza a possibilidade da gestação ou não. Quando você conscientiza que há a possibilidade da gestação, há a possibilidade de ter um filho com deficiência ou não. É importante que a gente seja consciente de todas as possibilidades. Agora, importante que eu gostaria de colocar aqui é que às vezes a gente fala muito desse estresse para sensibilizar, né, os órgãos de governo, para políticas públicas, etc. Mas deixar muito claro para o nosso ouvinte que não é só isso, porque senão parece só o aspecto negativo dessa maternidade atípica, né? Mas, ao contrário, nós temos esse lado de sofrimento, né, de dor, de desafio, mas nós temos uma gama de felicidade muito grande, que aí não tem a ver com romantização, é um fato, é literalmente um fato. Você pode perguntar para qualquer pai ou mãe de uma criança com autismo, com síndrome de Down, quando percebe o desenvolvimento, quando percebe a felicidade, o brilho nos olhos do seu filho, nossa, aquilo te deixa, te ilumina, te preenche tanto que parece que suaviza tudo aquilo que passou. Então, assim, colocar esse outro lado também, que são dois lados que existem. Porque senão, o nosso ouvinte pode olhar assim, não, então não quero ter filhos.
né? E não é isso, porque, assim, se perguntar para mim, que eu tive, como você havia perguntado, né? Eu tive realmente o diagnóstico na hora do parto. Né? Ia fazer laqueadura ou não em função do contexto, da realidade da criança, né? E ali eu tive que me reformular totalmente ali para fazer uma escolha, né? Mas pensando então depois no futuro e de repente ter outro filho e tal também e tal, mas naquele momento foi acolher aquela criança que me chegou na condição que ela chegou. Porque você tem o filho desejado, e isso é natural, todos nós criamos expectativas, né? E tem o filho real. E naquele momento, na hora que o filho nasce, não importa se ele tem a deficiência ou não tem a deficiência, o filho vai ser o real. Não pode, você tem que abrir mão desse filho idealizado para você conhecer esse filho real. Então, assim, é uma maternidade atípica, né? Que vale a pena. Porque às vezes as pessoas ficam com medo disso. Então é isso que eu queria acrescentar. Doutora Edilson Barbosa, e o MOAB, o Movimento Orgulho Autista Brasil, como apoia, como traz este amparo para as mães atípicas, né? Como diz aqui a doutora, né, Lívia, atípicas, né? Entre aspas. Esses termos, olha, tem gente que me procura, olha, não use o laço quebra-cabeça, use aquele infinito. Aí tem gente usa o girassol, cordão com girassol. Usa o cordão do girassol. Não fala filho deficiente com problema, fala atípico. Ou fala tem um probleminha, né? Não, fala em atípico. E o que é o típico? Que não tem o probleminha. Complicado, né? É bem complicado. Agora, antes disso, até é interessante você esclarecer também aquele erro que nós acompanhamos muitas vezes. Que eles falam pessoas com necessidades especiais. Corrija, por favor. É outro termo que não se usa mais, né? Agora mesmo um parlamentar está elaborando um projeto de lei e lá estava esse termo. Agora, várias leis ainda usam. Por exemplo, a nossa mesmo, do autismo, tem lá um errozinho que a gente está pedindo para algum parlamentar consertar. Que diz isso, né? Pessoa com deficiência. Não, aí fala com necessidade especial. O portador, né? Portador de, né? Porque é de 97, né? O correto, então, é pessoa com deficiência. PCD, pessoa com deficiência. Então, quem vai conversar sobre esse termo, usem isso. PCD. Se esquecer os PCD, mas pessoa com deficiência. Não é PNE, que antes usava-se pessoas... portador, né? Não, era pessoa com necessidade. Antes era portador. Aí depois passou para PNE. E agora, que é o PCD. Que é o correto, né? Pessoa com deficiência. É uma pessoa, né? É uma pessoa. Agora, ela está com a deficiência. Até porque não tem cura, né? Eu nunca vi falar que tem cura Down, que tem cura autismo. Teve um governador por isso aí que ela não porta, né? A carteira você porta, você tira. Você tira. Né? Agora, a síndrome não. Então, teve um governo que achou que teria cura. Aí depois foi se explicar dizendo que não. Pode passar do nível 1 para o nível 2, né? Uma regressão. Depois você pode progredir para o 2 para o 1 e tal. Isso é possível sim, desde que tem aí as intervenções que aquela pessoa necessita. Mas voltando à questão das mães que procuram o MOAB, existe lá um apoio psicológico? O que o senhor pode explicar para a gente dessa mãe quando chega a questão psicológica? Como ela chega até o MOAB? Olha, chega todo dia, toda hora, porque não só as que chegam novas, mas as que já estão conosco. Porque é como a doutora Lívia e a doutora Rita colocaram, né? Que as mães vivem num momento difícil. Nós temos mães que não visitam nem familiares. Nem familiares. A gente teve agora, sábado, numa palestra lá no PSUL, na UBS 9, que tem um grupo de mães. Teve uma que falou que não vai mais na casa de nenhum parente, porque não entendem. Porque o filho, inclusive, nem o laudo ainda tem a suspeita, que é uma dificuldade na capital do país. Você, professor, a professora, a mãe, os familiares suspeitam qual é a porta de entrada. A UBS, como a secretária falou, beleza, e depois? O COMPE, o adolescentro, né? Então, assim, a gente precisa disso, de ter o depois. Então, a gente sempre encaminha para
a gente orienta, né? Tem algumas clínicas parceiras que, quando é um momento muito delicado, a gente encaminha, consegue aí estabilizar essa mãe. Mas a gente nota a falta da política pública. Para nós, é o centro de referência. O governador do Rio Grande do Sul já implementou, o governador do Maranhão, lá na Bahia, do lado nosso, em Águas Lindas, o doutor Lucas, prefeito, junto com um vereador que é advogado, colega nosso e pai atípico, ele conseguiu convencer os 17 vereadores e colocou dinheiro, porque sem dinheiro não tem política pública. O romantismo é muito legal. E lá já está implementando. No Distrito Federal, não tem. E tem a ideia de que o SER, que existem, né, 3 SER aqui no DF, é um programa federal do Ministério da Saúde. Não é um programa do GDF. E na campanha, no primeira campanha do governador Ibanez, que era presidente da OAB, ele que criou a nossa comissão de defesa dos direitos da pessoa com autismo, em 2015, foi pioneiro no Brasil. Ele entende o que é o autismo. E o vice era o Dr. Severino Cajazeiras. E desde 2015, hoje, quase todas as seccionais já têm essas comissões, inclusive a OAB Federal. O senhor faz parte de uma comissão dessa, né? Eu era presidente da comissão aqui do DF. Aí, quando eu assumi o MOAB, eu tive que afastar. Então, eu não sou mais presidente, não estou mais como presidente. E estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos, da subseção de Ceilândia. Então, assim, o que a gente nota é que falta a política pública. Eu acho que vai terminar esse mandato do governador Ibanez e nós não vamos ter, infelizmente, o centro de referência. Eu até mando, o governador do Rio Grande do Sul, ele deu um nome até interessante, TEA Coli. TEA Coli. Dividiu o estado em sub-macro-regiões e montou. E ali tem os atendimentos. Aí consegue-se fazer o diagnóstico precoce, as terapias e o atendimento às mães e quem cuida. Porque se quem cuida não está estabilizado, ele não vai conseguir estabilizar aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, pessoal. E aquele idoso. O autismo vai até o fim da vida. E vai precisar sempre de ter esses acompanhamentos e as terapias. E você que tem suspeita, vá fazer o seu diagnóstico. Porque tem muitos adultos hoje sendo diagnosticados. E ele aí vem aquela palavra, então é por isso que eu era assim, é por isso que na escola não tinha amigos, eu era isolado lá, não consegui... Quando tinha trabalho em grupo eu já ficava suando, que eu não queria fazer, eu queria fazer sozinho, né? Eu não vou nas festas das famílias, eu fico na minha. Então, quando está no trabalho também, você não consegue exercer direito, né? Às vezes você tem que estar num local específico para conseguir exercer. Então, se você tem suspeito, vá atrás. O problema é aonde, né? É a porta de entrada. Aonde que é? Ainda não tem. O SER, o SER de Taguatinga, que nós temos lá em torno de 400 crianças aguardando na fila de espera. Para fazer o teste? Para fazer teste ou mesmo as terapias. Porque o SER não é do autismo. São reabilitações. Então, são todos os tipos de reabilitação. O que a gente precisa é o centro de referência. Que é igual o DAO. O DAO tem ali o CRIS DAO. E aí, tem especialistas que conseguem diagnosticar e fazer os tratamentos. Isso deu cidadania às pessoas com DAO. Isso é um exemplo. Não é possível que a secretária, a doutora Lucilene, que o governador Ibanez não entenda, porque isso, Sérgio, é uma decisão política. Não é uma lei que vai dizer que... Olha a lei aqui, ó, bonita lei, mas não foi implementada. Precisa igual o governador do Rio Grande do Sul, eu vou implementar. O governador lá do Maranhão, o prefeito de Águas Lindas, tanto o prefeito de Porto Alegre, que coisa maravilhosa. Sim. Colocou em prática uma política pública, porque nesse momento do Brasil não é isso que está sendo discutido? São pessoas com autismo que que conhecem a lei, que estão indo atrás dos seus diagnósticos, que as crianças, tem estudo americano, agora é 1 para 36, isso no mundo, não é só em Brasília. Não é possível que nós vamos ter sempre dirigentes com os olhos fechados, porque o que eu vi, não estou dizendo o que eu acho, nem que eu li, eu vi 23 mães
sem diagnóstico de filhos, e você vendo o filho ali com todas as características do autismo. Agora não tem. Então a gente até está montando, Sérgio, no dia 1º de julho, um mutirão. Nós conseguimos um apoio de uma clínica que vai mandar o psiquiatra, e nós vamos laudar aquelas 30 crianças ali. Porque eles estão sofrendo, a mãe está sofrendo, não tem um laudo, não tem acesso aos seus direitos. E aí fica no limbo. Sim. E o momento de fazer esse tratamento, que é agora, aí vão ter, igual aquela reportagem, eu sempre falo, de 2 autistas nível 3, lá em São Paulo, um com terapias e outro sem. O com terapia, socializando, dançando forró, andando de ônibus, andando de carro, conversando. E o outro, no mesmo idade, fazendo o quê? Dando os 2 braços para a mãe acorrentar na cama. E a reportagem foi tão interessante que 6 meses depois, via a prefeitura, ela concedeu aí as terapias para esse outro, ele parou. Aí estava socializando também. Prova que precisa de política pública. Sim. E para aqueles que necessitam do SUS, mais ainda, que são SUS dependentes. Quem consegue, até no plano de saúde é difícil, né? Que tem aí o rol taxativo e tal. Imagina aqueles que não têm acesso nenhum. Vamos voltar aqui também, doutor Edilson, conversando com as nossas psicólogas nessa questão. Então, temos situações de uma depressão pré e pós-parto, doutora Rita? Então, nós temos depressão na gestação mesmo. Depressão gestacional, né? E se a gente consegue diagnosticar isso, por conta dessa romantização, insisto em falar nesse termo, né? As mães, elas se colocam muito guerreiras, né? Muito firmes. Não, mas eu estou grávida, eu vou ter um bebê, não é possível que eu estou bem, isso, né? Eu tenho que estar feliz, né? Porque eu estou gerando aqui uma vida, mas nem sempre é assim. Né? A depressão, a gente não escolhe ter depressão. É como não escolher nascer com autismo, nascer com T21. A depressão ela é desenvolvida, às vezes por uma causa ou por questões biológicas mesmo. Né? Quando se está grávida, várias alterações hormonais ocorrem no corpo da mulher. Então, é muito dentro disso que a campanha Mai Furtacor quer atuar. Né? Trazer à luz que é possível sim. Né? Não é dizer que a maternidade é negativa, não. Não é isso, muito pelo contrário. A maternidade, quando ela é responsável, consciente, a maternidade é maravilhosa. Eu costumo dizer que eu sou psicóloga hoje, mas a minha maior atuação, o meu maior prazer é ser mãe desses 2 rapazes que eu tenho. Não tem nada na vida que me faça ter mais prazer e mais orgulho do que ter meus 2 filhos homens. Né? Um casado, o outro que mora fora do Brasil. Tenho muito orgulho em dizer isso e amo exercer esse papel de mãe. Mas, para isso, a gente mata um leão por dia, até a gente entender, né? Eu passei por uma depressão pós-parto no meu primeiro filho, porque eu tive filho na adolescência, e eu passei por uma depressão durante a gestação, com medo de ter uma depressão pós-parto. Né? Então, como eu digo sempre, a causa da saúde mental materna, ela é algo muito pessoal e profissional, porque, além disso tudo, eu acolho muitas mães. Eu consigo orientar muitas mães. Não mães na gestação, algumas, mas no meu consultório tem muitas mães de adolescentes. Adolescentes com ideação suicida, que essas mães não sabem lidar, que é uma outra questão. Né? Que a mãe não sabe lidar. Como é que eu faço com esse menino que está preso dentro do quarto, principalmente pós-pandemia? O que eu faço com isso, Rita? Pelo amor de Deus, como eu vou agir? Porque se eu vou lá, eu estou invadindo o espaço dele. Então, a questão ser mãe é complexa. É maravilhosa, mas ela é muito complexa. Então, por isso que eu digo, hoje em dia ser mãe não é só ser mãe. Como a doutora Lívia bem citou aqui, várias questões da síndrome de Down. Então, a gente tem que estudar. Se a gente sabe que tem um filho com síndrome de Down, eu vou estudar a respeito disso. Se eu tenho um filho que ele é autista ou que eu desconfio que ele é autista, eu preciso estudar. Né? Então, muitas vezes, a mãe, a maternidade, ela é complexa porque eu não tenho conhecimento daquilo. Então, a psicoeducação, a orientação, o acolhimento, os lugares de referência, né, como o doutor Edilson falou, é muito importante para as famílias. Né? Porque, às vezes, a criança está agindo de uma forma que é típico daquilo que ela tem. E eu estou achando que aquela criança é mal educada. Eu estou achando que aquela criança não me obedece. Que ele está se opondo àquilo que eu estou colocando ali para ele. Então, existem diferenças. Né? O laudo é importante nesse sentido, não é para rotular, né? A gente ouve muitos profissionais falando, mas eu vou rotular. Não é rotular,
é a gente ter consciência de como a gente deve agir com aquela criança, como a gente deve agir com aquele adolescente. Por que aquele adolescente está tendo ideação suicida? Como eu, mãe, posso ajudar meu filho a sair dessa situação? Além da medicação, além da psicoterapia, como eu posso fazer isso? Né? Então, é muito complexo, é maravilhoso, mas realmente a gente precisa se dedicar. Existe uma dedicação. Doutora Lívia, temos a situação do pré e depressão pós-parto. Existem sintomas que a família ajuda observando e trazendo isso para um profissional? Como a família pode ajudar também esta pessoa? Como funciona do meio psicológico esta questão, depressão pós-parto? Sim, e principalmente também nas mães atípicas, né, usando esse termo, né? Que elas, então, recebem um diagnóstico, às vezes, ali no parto, não tem tempo de processar o luto do filho idealizado, recebem aquela criança. A criança, às vezes, vem com dificuldades, por exemplo, na sucção, tem que aprender a sugar. Então, são muitas demandas, sem ela, às vezes, ter o conhecimento, né, técnico sobre aquilo, não ter as informações de apoio necessárias, né, para isso. Vem a insegurança, será que eu vou dar conta? Uma série de sentimentos. Então, ela começa, às vezes, a processar várias emoções que não necessariamente que elas sejam a depressão, mas que elas podem gerar a depressão. Então, quando isso se perpetua, quer dizer, não passa por um período de tempo, há um entristecimento que continua, porque a tristeza em si não é depressão, mas ela continua, ela não tem ânimo, ou então ela começa, às vezes, até com pensamentos, se meu filho morresse, ou então se eu morresse, que são coisas que, de repente, o público, né, pode perceber e identificar também. O olhar distante. Então, essa mãe se distancia desse filho, se distancia de si mesmo. Então, ela se fecha para isso, né? Então, a gente brinca assim que o máximo que você puder trazer essa pessoa para o corpo, para a consciência, né, do afetivo, o abraço. Vai visitar uma mãe, dê um abraço apertado nessa mãe, para trazê-la para esse corpo, para ela estar presente, sentir. Porque a primeira coisa que a gente observa na pessoa, quando realmente ela está nesse quadro de depressão, é esse distanciamento. Esse olhar distante de tudo, sabe? Então, ela está sempre descrevendo uma realidade mais negativa. Veja, não é desmerecendo o negativismo que exista, tá? Não é isso, não. Mas ela tem sempre um olhar sobre a própria capacidade dela. Ela acha que não vai dar conta, ou ela acha que não é merecedora, às vezes, daquele filho. Às vezes, o filho perfeito. Eu digo assim, nasceu com tudo o que é esperado e tal. Às vezes, a pessoa não se acha digna daquele filho. Tem esse lado também, a gente fica olhando só para o lado da depressão com relação à deficiência, né? A criança com deficiência, mas tem também o outro lado, né? Então, assim, quando há alterações no sono, alterações na alimentação, deixa de querer se alimentar, então, de ter o asseio corporal. Veja, é claro que as mães, no início da maternidade, sabem disso, que a gente não consegue se cuidar maravilhosamente bem, né? A gente não consegue, às vezes, nem passar o batom, fazer uma unha, né? Que dirá, às vezes, você conseguir tomar banho na hora que você quer, né? E se você tiver outros filhos, você está tentando sentar, assim, ir tomar um banho, tá o outro chamando, e uma criança, às vezes, com deficiência, se você não tiver um suporte dentro de casa, você não pode deixá-la sozinha, porque ela se coloca mais em risco. Quer dizer, qualquer criança você tem que ter esse olhar atento, mas uma criança com deficiência mais ainda. Então, existem essas peculiaridades, né? Então, por isso a importância desse coletivo, da família, a sensibilizar realmente a família, que é algo que não é fácil. Então, a doutora comentou, né, de pessoas que não querem nem visitar mais a família, porque realmente não recebem esse suporte. Por isso que programas como esse, assim, são importantes, para que as pessoas ouçam e entendam, poxa, eu tenho uma prima que tem uma filha com deficiência, eu tenho um irmão, E, poxa, será que essa pessoa, de repente, está querendo descansar ir no cinema? Será que, de repente, eu posso ficar um tempo lá na casa dela, dar um apoio? Coisas mínimas, Sérgio, mas que fazem muita diferença na vida das pessoas, em termos de qualidade de vida. E aí volto à importância dessa conscientização. E essa conscientização, ela pode, num futuro, diminuir a judicialização. Porque na medida que as empresas, que os órgãos entendam esses direitos e as necessidades das pessoas, isso pode diminuir. Quer dizer, por que um pai que tem um plano de saúde tem que ficar judicializando para algo que ele tem direito? Quer dizer, ou então redução de carga horária. Por que ele tem que entrar com a ação? Já deveria ser automático. Percebe? Então, quanto mais conscientização, melhor. E um outro ponto que eu queria colocar, que é a questão
dos centros de referência. Por quê? Porque a mãe enlouquece ter que vai num lugar, depois vai num bairro, sei lá, 10 quilômetros depois. É um termo que eu acredito com o doutor Edilson, né? Com o menino mochila. É um menino mochila. É isso. Coloca a mochila nas costas e fica o dia inteiro atrás de... Não, olha, veja, eu chegava às vezes ao ponto de levar as roupinhas e trocar de roupa dentro do carro, porque e almoçar dentro do carro para ir para outra terapia. Agora imagina quem não tem carro. Vai no ônibus, não tem às vezes um lugar para sentar com essa criança, entendeu? Então, assim, quanto mais realmente o governo entender que fazendo assim vai haver uma economia, quer dizer, há um gasto inicial, mas repercute numa economia em termos de Estado mesmo, lá na frente, porque essa criança e essa mãe, com uma situação adequada, vai demandar muito menos do sistema de saúde. É questão de qualidade de vida. Então, assim, toda vez que a sociedade, que o governo for adequado, vai ter um benefício a longo prazo. Não é? Às vezes o benefício pode não ser visto imediatamente, às vezes sim, mas alguns vai ser a repercussão a longo prazo. Diminui a incidência desse adoecer, dessa depressão. Então ela consegue se restabelecer com mais facilidade. Estamos na nossa reta final, mas eu gostaria de ver com a doutora Rita uma questão importante. Daqui a pouco eu falo com o doutor Edilson. Sim. Uma mãe, quando ela deve procurar um apoio psicológico? Sintomas, a família pode ajudar? De que forma isso pode acontecer? A família é, assim, de suma importância, né? A rede de apoio, ela é de suma importância. A gente fala muito sobre rede de apoio hoje em dia. A família observar, como a doutora Lívia falou, né? Às vezes ficar com aquela criança para aquela mãe ir ao cinema ou para tomar um banho um pouco mais demorado. Eu, por exemplo, eu não consigo dormir sem tomar um banho de pelo menos 5 minutos, banho quente. E quem tem bebê consegue tomar banho de 5 minutos, às vezes de 1 minuto. É muito rápido, né? Então é algo que parece muito simples, mas é um momento só seu. É um momento de autocuidado, né? A gente fala muito do cuidar da mãe, mas tem o autocuidado, que por muito tempo, quando se tem um filho, você deixa de fazer esse autocuidado. Então, a mãe, por isso que a campanha ela frisa muito nessa coisa de sensibilizar, a mãe entender que ela precisa de ajuda, porque tem muito isso também. Às vezes nós vemos muitos pais presentes e a mãe fica recuando, mas você não sabe fazer assim, mas você não sabe fazer aquilo. Então, liberar, deixa o pai atuar, né? O pai, ele não ajuda, ele participa, ele é atuante. Eu costumo dizer até que eu tive muita sorte. O meu marido, ele era o marido que trocava fralda, dava papinha, levava no pediatra, ia na reunião da escola. Até hoje, se um dos meninos ligar, pai, posso almoçar aí hoje? Porque se eu estiver trabalhando, ele faz o almoço. E é assim que tem que ser, né? Da mesma forma, eu vou buscar, vou levar, vai fazer cirurgia, eu estou aqui. Então, se a mãe tiver essa consciência, fica mais fácil para ela entender os sintomas que ela está tendo. E quais são esses sintomas, então? Então, como a doutora bem falou, às vezes um distanciamento social, um distanciamento até daquele local ali, realmente familiar, tristeza. Falando em tristeza, nós temos o baby blues, que ele é comum. O que é o baby blues? O baby blues é quando você ganha o bebê, você está nessa fase do puerpério, você passa 2 semanas tendo essa transição. Alguns momentos de tristeza e alguns momentos de alegria, porque aquela criança está ali. Isso passa com 2 semanas. Se com 2 semanas não passou, já é interessante eu procurar ajuda psicológica, né? E às vezes até psiquiátrica, depende da situação. Então, seria interessante, sim, ter um profissional para orientar, para te dizer assim, isso aqui está dentro da normalidade, isso aqui não está. A depressão pós-parto, ela tem sintomas parecidos com a da depressão. Apatia, que é aquela dificuldade de sentir prazer, né? Mesmo porque você está com uma vida ali sob a sua responsabilidade. Então, o que eu faço com aquela vida que está ali no berço? Ela depende totalmente, integralmente de mim, principalmente quando se é mãe solo. Então, a partir daquele momento que você, além de sentir essa responsabilidade, você ficar paralisada com isso, você precisa de ajuda. Às vezes, 1, 2 sessões. Às vezes, uma orientação. Às vezes, você ouvir um profissional da saúde mental falar assim para você, calma, isso vai passar. Isso já te tira desse lugar. Doutor Edilson, estamos chegando no momento final aqui da nossa entrevista, os minutos finais. Já quero partir para os agradecimentos e as considerações finais. Estamos falando sobre o Maio Furtacor, para você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Justiça e também pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Doutor Edilson Barbosa está conosco, presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil Moab e advogado. Doutor Edilson, obrigado. E qual o recado final o senhor deixa para o nosso ouvinte? Bom, agradecer à Rádio Justiça, que traz aí debates importantes, e esse é importante também,
quando a gente fala de mães, quando fala de aqueles que dão suporte, né? Não só para os autistas, mas qualquer filho que seja pessoa com deficiência. É criança, depois adolescente, adulto, sempre vai precisar do suporte. E o suporte principal é a mãe. Às vezes eu fico pensando assim, como é que vem tanta força, né? Tanta vontade de... A leoa. Então a gente precisa também de acolher. A gente teve agora uma palestra numa rede de atacadista, porque uma caixa atacou uma mãe dizendo que o filho não sabia criar. E eles foram até conscientes e convidou a gente para falar com essas outras caixas, como se comportar. Eu vou até falar a rede é Forte Atacadista. Parabéns, Nós né? fomos lá na unidade de Taguatinga Norte, de Ceilândia Centro e lá no Sol Nascente. E várias caixas, quando a gente terminou, falou, então é por isso que eles ficam lá, não é porque não dá limite. Aí uma delas até falou, realmente eu achei que eles não sabiam criar. Então, o que a sociedade precisa é de conscientização e o nome, que é difícil, mas é empatia. E as famílias, quem está nos ouvindo, os amigos, os parentes, acolham. Às vezes, uma ligação, às vezes uma visita, nem que for passar o carro, buzina aí, dá a mão e eu estou indo ali para se sentir, porque aquela família não vai sentir que está sendo excluída por causa do filho, por causa dessa questão. Então, as mães, principalmente, acreditem, os seus filhos vão surpreender como os nossos, tá? Não abandonem, vá em frente, peça ajuda quando precisar e invistam neles, porque investindo vai ser igual o Vinícius e a Ana Clara e nos surpreende. A Ana Clara tem quantos anos? 15 agora. 15 anos. 15 anos. E Vinícius 19. 19. Então, invistam. E vocês, parentes, acolham. O nome é acolher e é empatia. Muito obrigado também à psicóloga, autora de livros, mãe atípica, Lívia Borges, por estar conosco aqui, Lívia. Obrigado e as suas considerações. Obrigada, Sérgio. Obrigada, ouvintes. Então, para você, mãe, que nos ouve, não tente achar que você dá conta de tudo. E o fato de você não dar conta de tudo não te faz menos, muito pelo contrário. Então, tente valorizar o que você dá conta. E o seu filho vai se desenvolver muito bem a partir dessa emoção positiva que você lidar com essa situação. Muito obrigado. Agradeço também a psicóloga Rita Rocha conosco aqui na Rádio Justiça. Doutora Rita, obrigado. Suas considerações finais. Olha, Sérgio, eu agradeço muito o convite, o espaço para falar desse assunto que me é bastante caro, né? Eu acredito que a gente começando a cuidar das mães, a gente vai cuidar de todos, né? Porque quem não tem uma mãe, né? Quem não maternou alguém mesmo sem ter tido um parto? Então, eu acredito sim que a partir disso a gente vai ter mudanças, a gente vai ter menos violência nas escolas, menos violência no trânsito. Eu acredito que tudo parte daí, né? E para concluir, eu gostaria de falar uma frase que a gente tem usado bastante na campanha, que é: só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. Muito obrigado. Aproveitar esse minutinho que sobrou, doutora Edilson. Falamos Maio Furtacor, e por que Maio Furtacor, né? Que o senhor me lembrou aqui. A doutora Rita podia falar, né? Por quê? Posso falar. Pois não, então. Posso falar. Como nós temos aí a campanha, vou citar uma que eu trabalho bastante nela, que é o Setembro Amarelo, né? É amarelo porque é um sinal de alerta. O Maio Furtacor tem várias cores por causa das nuances da maternidade. Sim. A maternidade atípica, assim como a doutora Lívia não gosta desse termo, mas infelizmente é o termo que nós temos para hoje, nesse momento, né, doutora Lívia? É a maternidade típica das famílias neurotípicas, a mãe profissional, a mãe esposa, a mãe solo, a mãe preta, a mãe em todos os seus formatos de ser mãe, porque ser mãe é algo subjetivo, individual, não tem fórmula, não tem uma receita para falar, você é mãe, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, cada filho é um filho, né? Então, o Furtacor é por isso. E o Furtacor, além disso tudo, depender do lugar que ele está, você vê várias cores diferentes. Somos nós, mães. Você está me vendo aqui, Rita, tal, psicóloga, mas eu tenho minha maternidade, né? Há pouco tempo passei pela síndrome do ninho vazio, né? Então, a maternidade é isso, ela é complexa.
Então, por isso, muitas cores. Obrigado mais uma vez aos nossos convidados, a você também que nos acompanhou pelo YouTube da Rádio Justiça. Agora, 11 horas em ponto, Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, produção Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Essa entrevista vai ficar disponível também aqui no canal da Rádio e da TV Justiça para você assistir quando quiser. E você fica agora com a Ariana Fonseca e mais um Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.